E queria, primeiro que tudo, dar-vos as boas-vindas, dar-vos um grande olá. Queria saber quem está por aí, de onde me estão a ver. O meu nome é Mariana Argalima, eu sou responsável pela área de coaching empresarial do escritório Paulo de Vilhena. Estou com o Paulo vai quase por 4 anos e nos últimos anos temos acompanhado, feito aqui um percurso de juntos, de acompanhar vários empresários aqui na aceleração dos resultados das suas empresas. Eu sou engenheira eletrotécnica do Instituto Superior Técnico de formação. Rapidamente fui para as áreas de gestão. Passei pelas empresas passei por empresas na área das telecomunicações e sempre fui bastante orientada a objetivos e ao trabalho e a conquistar um grande lugar aqui no mundo empresarial, e sempre achei que era totalmente orientada a resultados. Entretanto, tive 2 filhos e acho que nesse processo entendi que, afinal, para mim, havia coisas mais importantes do que os resultados, e foi num processo de coaching que percebi que queria estar do lado do coach e não do coachee, e portanto foi a partir daí que descobri que pessoas é claramente um ponto muito mais relevante para mim do que resultados, muito embora obviamente que seja ambiciosa, obviamente que queira sempre prestar um grande trabalho aos empresários com que vou acompanhando. Tornou-se muito mais importante o lado das pessoas e, portanto, foi aqui na área do coaching empresarial que eu tenho estado nos últimos quase 4 anos, a ajudar empresários a atingir os seus resultados, mas, acima de tudo, a ajudá-los a encontrarem o seu caminho, a serem mais realizados naquilo que estão a fazer nas empresas, e portanto fiz vários processos de executive coaching nos últimos anos que têm corrido muito bem e que eu tenho-me revisto muito neste acompanhamento sempre empresarial, porque obviamente que também com o forte background de gestão que tenho, também é com as empresas que posso ajudar, mas sempre juntando aqui os dois lados, o lado do negócio, o lado dos números, mas também o lado das pessoas. E por isso nestes programas, obviamente que há sempre uma grande componente daquilo que vos venho falar hoje, que é a componente da liderança. Liderar pessoas tem sido efetivamente uma área de estudo que me tenho dedicado nos últimos anos. Estou inclusivamente a escrever um livro com o Paulo de Vilhena nesta temática, portanto, que espero que saia até ao final do ano. Paulo, espero que saia até ao final do ano. Fica aqui o recado para o Paulo, porque efetivamente tem sido a vida do Paulo, eu confesso e sei que não é fácil, e portanto obviamente que ele tem dedicado o tempo que pode aqui a este projeto, mas acho que agora está de vento em popa e portanto acredito que nos próximos meses o livro esteja terminado, para que o possamos pôr nas bancas já ao vosso dispor até ao final do ano. E terminei também há pouco tempo o meu primeiro programa de liderança, organizado por mim, em que tive com alguns empresários a fazer sessões de coaching em grupo, em que efetivamente foram momentos muito, muito enriquecedores para mim e espero que também para eles, em que tivemos a pôr aqui em cima da mesa alguns fatores que podem fazer a diferença numa liderança e foi também aí que eu pensei que tinha que partilhar isto com mais pessoas e, portanto, hoje estou aqui para partilhar convosco um pouco daquilo que têm sido as minhas experiências e daquilo que têm sido as minhas aprendizagens.
E, portanto, hoje vou partilhar convosco 5 características de um bom líder. Não serão as únicas, garantidamente, mas são pelo menos 5 que eu gostaria de partilhar convosco. Este tema da liderança é sempre um tema de grande desconforto para os empresários. Acho que todos aqueles com que já trabalhei até hoje acabam sempre por pôr algum peso na equipa e na falta de encontrar os recursos certos. Muitas vezes verbalizam que as pessoas não prestam, que não são capazes, que não se dedicam, que não vestem a camisola, que não querem saber, que estão lá, cumprem o horário, vão-se embora. Que efetivamente lidar com pessoas é sempre difícil. E aquilo que eu tenho-vos a dizer é verdade. Eu sei disso. E efetivamente lidar com pessoas é provavelmente a tarefa mais difícil que um gestor tem à medida que a equipa vai crescendo. Porque as pessoas são pessoas e cada uma tem as suas características que são únicas e que nós temos que nos saber adaptar e viver com isso. Mas também não se esqueçam de uma coisa, é que quando nós apontamos o dedo a alguém, está um dedo a apontar para vocês, mas estão 3 a apontar para mim. E, portanto, é muito importante que o líder, o gestor, saiba também assumir a sua responsabilidade nos comportamentos da sua equipa. O líder tem que assumir a propriedade daquilo que lhe acontece. Quando efetivamente há um elemento na equipa que não presta, que não está envolvido, que não está a render aquilo que devia, podemos efetivamente pensar, ok, é uma ovelha ranhosa, é alguém que não serve para este cargo, ok, vamos substituí-lo, vamos tirar aquele e pôr outro. Agora, quando são todos, ou é a grande maioria, provavelmente o problema não está do lado de lá. O problema está do lado de lá. Quando todo o rebanho não segue o caminho, a responsabilidade é do pastor. A responsabilidade não é do rebanho. Portanto, vocês olhem para as vossas equipas e desculpem o exemplo, porque obviamente que estamos a falar de pessoas com características muito mais intelectualmente muito mais evoluídas do que um rebanho, mas não há dúvida nenhuma de que quando bem orientadas, quando bem inspiradas, seguidas, acompanhadas, as pessoas, na sua maioria, vão no caminho correto. Agora, resta-me, a mim, enquanto líder, ter essa arte. A arte de levar as pessoas no caminho que eu desenhei. Sejamos honestos. Um líder tem o poder de recrutar, tem o poder de ensinar, tem o poder de encaminhar, tem o poder de influenciar no dia a dia o caminho que as pessoas, que quer que as pessoas façam, tem o poder de controlar aquilo que as pessoas estão realmente a fazer, tem o poder de alertar, de dar feedback, de afinar a execução da pessoa. E mesmo assim, vocês querem me convencer que os comportamentos que as pessoas têm não são responsabilidade do líder? Na sua maioria. Obviamente que há exceções. Não. Assumam esta responsabilidade. É muito importante que as pessoas, os líderes, assumam a responsabilidade daquilo que lhes acontece, que não achem que as coisas acontecem por acaso ou que são fruto de fatores externos. Não. Assumam a responsabilidade por aquilo, a propriedade sobre aquilo que vos acontece. Ponham-se em causa e não como efeito. Os comportamentos da nossa equipa são um reflexo daquilo que são os nossos comportamentos. Acima de tudo,
daquilo que aceitamos como tolerável. Isto é uma frase que eu gosto muito e que reflete outra que eu digo muito e que o Paulo também diz muito, que é: nós temos aquilo que toleramos. Portanto, tenham muita atenção àquilo que toleram da vossa equipa, porque vocês têm aquilo que toleram. Se vocês toleram comportamentos menos afinados ou menos ajustados com aquilo que é cultura, eles vão acontecer. Eles vão se tornar comuns na vossa empresa. Ainda há pouco, com uma cliente minha, falava sobre isto e ela dizia: tem aqui um elemento que não está totalmente alinhado. E eu dizia-lhe: nós temos aquilo que toleramos. Se tolerou isso até agora, dificilmente o vai conseguir mudar se não cortar. Pior é que, ao tolerar aquilo daquele colaborador, todos os outros percebem que, afinal, os pontos de cultura não são tão firmes como as pessoas pensam. E, portanto, tendem a ser um bocadinho mais abusadores e perderem aqui o respeito pelo aquilo que são os pontos de cultura. Então, afinal, o que significa liderar? Eu tenho aqui uma definição que é aquela em que acredito, que é: liderança é a arte de executar através dos outros, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Daqui, 3 coisas muito importantes. Primeiro, liderança é a arte de executar através dos outros. Arte, porque não é nada, não é nada exato. Eu acho que temos que ter aqui muita criatividade e muito jogo de cintura, portanto, daí a arte. Depois, o executar através dos outros é muito importante. Nenhuma empresa consegue crescer se não conseguir fazer esta alavancagem do executar através dos outros e atraindo seguidores. Esta questão da atração, das pessoas estarem comigo por convicção e não por obrigação, efetivamente faz parte desta arte, e vamos falar deste ponto um bocadinho mais à frente. E aqui o último ponto: influenciar de forma positiva. Temos sempre, obviamente, que ter aqui a questão ecológica à volta da liderança. Temos muitos exemplos na história de grandes pessoas, não é? Pessoas muito conhecidas que efetivamente influenciaram grandes grupos e tiveram grande influência na história do mundo, e que nem sempre com esta influência positiva, nem sempre com uma influência construtiva e ecológica no mundo. E, portanto, na minha opinião, isso não é sinal de liderança, é uma persuasão negativa e destrutiva, o que não é aquilo que se pretende de um líder. O líder deve efetivamente assumir aqui a responsabilidade sobre a questão dos objetivos, do planeamento, de garantir a execução consistente deste mesmo plano, de efetivamente, através de métricas, garantir esta execução e avaliar se esta execução está a levar os colaboradores no bom caminho, e depois, caso não seja possível ou não esteja a produzir os melhores resultados, então ajudar os colaboradores a afinar o plano de execução de forma a atingir os objetivos. Portanto, o líder tem que ser uma pessoa presente, obviamente que numa hierarquia maior não tem que liderar de forma direta toda a organização, mas tem que ter uma grande influência na hierarquia direta, e tem que, de alguma forma, ter influência em toda a organização. Ou seja, todos eles têm que sentir a influência do líder, muito embora não tenham que sentir esta gestão direta no dia a dia. Mas o líder deve,
o responsável de uma organização deve ter um impacto significativo em toda a organização. Não pode haver ninguém que diga quem é o chefe. Eu nem sei quem é o chefe. Epá, não, nem sei o que é que ele diz, nunca ouvi. Não conheço bem. Não pode haver, porque isto impede o vestir verdadeiro da camisola. Então, as 5 características que eu vos disse. Primeira característica que para mim é fundamental é a capacidade de adaptação. Aquilo a que eu chamo o líder ser um camaleão. Vocês sabem o que é um camaleão e um camaleão muda de cor conforme o ambiente. Não estou com isto a dizer ser um vira-casacas, nada disso. Um líder deve ser íntegro, deve manter a sua integridade até o fim, mas pode se adaptar. Não é mudar de opinião, mas é adaptar-se. É falar de forma diferente com A ou com B. É conseguir explicar de uma forma mais visual a alguém que tem uma forma de compreender muito visual e explicar de uma forma mais com sons e com barulhos e com alguém que é mais auditivo. É falar de uma forma mais detalhada para alguém que é muito pormenorizado e se calhar explicar de uma forma mais generalizada a alguém que não liga nenhuma aos pormenores. Enfim, é a capacidade de se adaptar. Vejo que aqui no meu... Está aqui a seguir-me hoje uma grande amiga minha e que eu mando aqui um grande beijinho e que acho que posso dizer isto em direto, que ela não vai levar mal, mas uma grande amiga minha que é a Adélia Carvalho e ela é um ótimo exemplo de exatamente, eu já lhe disse isto e admiro-a muito por isso, porque ela é um ótimo exemplo desta capacidade de camaleão. A Adélia é das pessoas que eu conheço com... ela é diretora de um hotel em Lisboa e um hotel na Avenida da Liberdade, que é um hotel muito bem frequentado, e ela consegue falar muito bem e com uma postura fenomenal com as pessoas, com os clientes do hotel, que obviamente que são pessoas de uma classe social alta, com muito cuidadas, e ela consegue ter uma postura muito profissional e muito cuidada com essas pessoas, mas ao mesmo tempo consegue ter o mesmo tratamento com as pessoas que limpam o chão e trata-as com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado, muito embora de formas completamente diferentes. Ela consegue se adaptar perfeitamente à pessoa que está de um nível socioeconómico muito alto e de um nível socioeconómico muito baixo. E trata-as lindamente, elas entendem-na perfeitamente e têm, pelo menos todos aqueles que vi, têm um carinho enorme por ela, exatamente porque ela também os trata com igual atenção e com o seu com uma atenção absoluta naquilo que na conversa que tem com eles e na forma como se dirige a eles. E, portanto, isto é aquilo que se pede de um verdadeiro líder, é que efetivamente tenha esta capacidade para se adaptar ao que está do lado de lá, porque ele tem que entender aquilo que nós queremos dizer. E se nós falarmos uma língua que ele não entende, ele não vai prestar atenção. O segundo ponto que eu gostaria de falar hoje é efetivamente a questão da genuinidade e da autenticidade de um líder. E há pouco perguntava-me, Mariana, mas não são todos os líderes, não são autênticos? E aquilo que eu tenho para partilhar convosco é não. A grande maioria dos líderes tem receio de ser autênticos, tem receio de pôr o coração naquilo que fazem. Há uns anos
fiz parte de uma empresa em que o diretor de recursos humanos, uma pessoa por a qual eu também tenho o maior apreço, mas que me disse, Mariana, tem que ter algum cuidado porque as pessoas estão todas aqui a fazer um papel e, portanto, a sua forma verdadeira de falar e de entender os outros pode sair aqui melindrada. E obviamente que eu vi com muito cuidado e interiorizei, mas não consegui adaptar, não consegui seguir essa prática porque eu acredito que não faz sentido de outra forma. Acredito que as pessoas, os nossos colaboradores entendem quando a minha atitude não é genuína. Quando eu vou com uma atitude plástica, isso vai ficar visível. E se eu tenho uma atitude plástica, dificilmente alguém é verdadeiro comigo. E eu acho que num ambiente em que nós passamos a grande maioria do nosso dia, pelo menos a parte acordada, passamos normalmente nas empresas e se nós não formos verdadeiros e se não tivermos lá de coração, dificilmente vamos estar bem, vamos ser felizes. Portanto, eu acho que nas organizações é muito importante que as pessoas entendam que levarem aquilo que são lá para dentro, obviamente com os filtros necessários para que todos nos conseguirmos dar bem, porque temos que ter algum cuidado sempre com os outros, mas levar o coração e levar aquilo que somos, levar a nossa genuinidade, e isto começa para dentro das empresas é uma grande vantagem. Começando por cima, obviamente. Portanto, se o líder for verdadeiro, se o líder for genuíno, se colocar o seu coração no dia-a-dia, mais facilmente as pessoas em cascata se vão abrir, se vão se sentir à vontade e se vão sentir felizes dentro do seu posto de trabalho, que no fundo é meio caminho andado para depois darem o litro e darem e vestirem verdadeiramente a camisola. O terceiro ponto é o ponto da comunicação. É muito importante que um líder saiba comunicar, que um líder tenha ideias claras, que um líder saiba contar histórias, saiba envolver os seus colaboradores e saiba ser de alguma forma inspirador. Aquilo que o líder tem, quando um líder fala, é suposto as outras pessoas pararem para ouvir e quererem saber e para isso temos que efetivamente ter uma comunicação forte e envolvente. Nunca nos podemos esquecer que na comunicação a responsabilidade da comunicação é sempre do emissor. Eu, quando falo, tenho que garantir que do outro lado me estão a entender. Mariana, está bem, mas há pessoas que não me querem ouvir. Se for importante que aquela pessoa me ouça, eu vou ter que garantir que ela ouviu e que ela entendeu a mensagem. Eu digo isto muitas vezes, que é com os meus filhos. Eu às vezes falo e tenho a sensação que eles não me estão a ouvir. E normalmente chego ao fim e o que é que eu pergunto? Meninos, entenderam o que a mãe disse? Então expliquem-me lá agora o que é que eu disse. Que é para a gente perceber se entenderam verdadeiramente ou não. E muitas das vezes eles não entenderam, provavelmente porque nem prestaram atenção. Mas isto acontece com os meus filhos, mas também acontece com os meus colaboradores. Eu muitas vezes chego ao fim e pergunto, entenderam? Percebem o que é que têm que fazer? Quais são os passos que vão dar agora? Expliquem-me o que é que vão fazer com aquilo que eu vos disse, para conseguir fazer aqui o check daquilo que eu disse foi interpretado da melhor forma, porque às vezes eles ouviram tudo e está tudo certinho, só que aquilo que eu disse foi ouvido de uma forma completamente diferente. E por isso é preciso ter aqui a garantia que a mensagem passou da melhor forma. Não se esqueçam que a comunicação tem dois sentidos. Eu falo, mas eu também ouço. E é muito importante que eu saiba fazer uma escuta ativa. É muito importante que os meus colaboradores se sintam verdadeiramente ouvidos na comunicação que estão a fazer. É muito importante que eu pare tudo e ouça, sem julgamento. E depois vou pensar sobre aquilo,
Mesmo que eu não concorde, eu não vou começar logo a não querer ouvir ou a argumentar contra. Eu vou ouvir até ao fim, vou pensar sobre o tema e depois vou-lhe dizer muito obrigada por teres partilhado a tua opinião e por isto ou por isto ou por isto, vamos fazer desta maneira. Mas é importante que ele entenda que eu ouvi o que ele disse, que eu pensei sobre o tema. Que não seja só, tá bem, fala para aí que eu depois vou fazer o que me apetece. É muito importante que o líder esteja sempre atento. Várias cabeças pensam melhor que uma, nunca se esqueçam. E, portanto, os nossos colaboradores têm sempre coisas interessantes para nos dizer. E eu tenho que estar aberta a estas opiniões que vêm de fora, mesmo quando, aparentemente, ele vai dizer um disparate. Deixem-no dizer, deixem-no pensar e depois pensem com ele sobre o assunto e façam-no até, às vezes, entender porque é que aquilo que ele disse é um disparate. Mas sem o confrontar, sem... o que estás a dizer é um disparate. Não faz sentido nenhum. Tá? Uma boa liderança tem que estar sempre aberta para ouvir as vozes da discórdia. São as vozes da discórdia que nos fazem crescer, que nos fazem ser melhores, que nos fazem ir mais além. Tudo aquilo que eu já sei já não me leva mais além, trouxe-me até aqui. Não é? Para eu ir mais além tenho que saber mais qualquer coisa, tenho que fazer mais qualquer coisa, tenho que fazer diferente. E são as vozes da discórdia. A pior coisa que eu posso ter numa empresa é ter uma empresa só de pessoas que me dizem que sim. Bora fazer não sei o quê. Boa, bora. Então, e assim, não, bora. Isto é a pior coisa, porque nem sequer me faz pensar sobre o assunto. Muitas vezes, mesmo quando eu recebo uma voz de discórdia, é muito positivo no sentido que me faz pensar outra vez. E que quando eu vou reforçar aquela ideia, ela vem com muito mais força. Portanto, é importante eu pensar sobre as coisas várias vezes, e às vezes são estes colaboradores da discórdia que me fazem pensar muitas vezes sobre o tema. Mas atenção, um líder deve ter uma visão clara. Ou seja, as empresas não são uma democracia. Não é porque todos acham que isto é verde que então bora lá de ser verde só porque os outros dizem. Não. O líder tem que ter uma visão clara, deve saber o caminho, mas deve ser de uma forma convicta. E ao ouvir os outros, eu só vou tornar a minha opinião mais convicta se continuar a concordar com ela. E esta forma convicta de passar a mensagem é muito importante num líder. Eu tenho que acreditar, eu tenho que marcar o caminho, eu tenho que saber para onde vou. As pessoas têm que me querer seguir. Eu tenho que ser uma luz. Não tenho que ser teimoso, não tenho que ter sempre razão. Mas tenho que ter o caminho traçado no longo prazo, tenho que saber para onde é que eu quero ir. Não posso ser alguém que muda de opinião todos os dias. Agora bora fazer não sei. Não, afinal é para ali. Não, agora é para o outro. Não pode ser. Um líder tem que traçar este caminho de uma forma clara e de uma forma linear. O quarto ponto é aqui a questão de o meu discurso deve conseguir motivar as pessoas. Eu não gosto da palavra motivar, embora seja uma palavra que é utilizada muitas vezes, eu não gosto especialmente da palavra motivação, porque é apenas um motivo para a ação, e a motivação depende muitas vezes da minha energia, e a minha energia depende de alguns fatores externos. Se eu dormir mal, eu estou com pouca energia, inevitavelmente. Se eu ando a comer mal, eu estou com pouca energia. E, portanto, a minha motivação tende a andar para baixo e para cima conforme a energia do meu corpo. E, portanto, eu gosto de falar noutra coisa que é a convicção. Mais do que a motivação, eu gosto da convicção. Para eu ter convicção, eu tenho que ter um propósito. E é este propósito que o líder deve ter sempre muito claro e deve conseguir contagiar toda a equipa com esse mesmo propósito. É a minha convicção que me faz levantar todos os dias, quer esteja contente, quer esteja triste, quer esteja com muita força, quer esteja com pouca força. Eu sei
que aquilo que vou fazer e aquilo que vou alcançar é mais forte do que todas essas pequenas areias que podem estar no meu caminho. Eu tenho que ter um propósito muito forte que me faz ir para além de todas as adversidades que a vida me pode trazer. E esta convicção que o líder deve passar à sua equipa, porque é com esta convicção, acreditando também nesta convicção, que os próprios colaboradores também vão vestir a camisola, também vão correr atrás, também vão acordar todos os dias cheios de energia e cheios de vontade de ir mais além, de dar o seu melhor, de trazer os melhores resultados para a empresa, porque eles têm a mesma convicção, eles vão atrás do mesmo propósito. Portanto, primeiro, encontrem este propósito, porque se vocês são empresários, eu sei que alguns de vocês ainda não têm este propósito de uma forma muito forte, mas definam este propósito de uma forma forte, depois passem-no para os vossos colaboradores, porque tenho a certeza que se eles o entenderem, eles vão correr ao vosso lado. Quinto e último ponto, mas não menos importante, liderar bem é saber delegar. É muito importante vocês entenderem que se não alavancarem na vossa equipa o crescimento da empresa, vocês vão ser sempre o limitador do crescimento da empresa. O limite vai estar em vocês, porque as vossas horas vão chegar a um determinado ponto em que não dá mais. Um dia tem 24 horas. Mesmo que vocês não durmam, não comam, não nada, mais que 24 horas o dia não tem. E, portanto, para que o vosso tempo renda, é o chamado dividir para multiplicar. Vocês têm que alavancar nos vossos colaboradores. Mas atenção, que é muito importante que percebam o que é que significa delegar. Delegar não significa toma lá e agora vai fazer. Não, isso é abdicar. Delegar significa dar uma tarefa a alguém, ensiná-lo a fazer, mostrar-lhe bem como é que se faz, acompanhá-lo nos primeiros passos, avaliá-lo, dar-lhe feedback e ajudá-lo novamente a crescer e dar feedback, acompanhar, enfim. Portanto, é acima de tudo ter uma forma de controlar que a tarefa está a ser bem feita, está a trazer os resultados que se pretende. Portanto, todo o processo de delegar é baseado em ensinar e controlar. Controlar no bom sentido. Não levem a palavra controlar nunca para o mau sentido. Prestação de contas é fundamental, já falei em lives aqui anteriores, a importância da prestação de contas e a importância de uma prestação de contas positiva na empresa. Portanto, tenho estes dois pontos no processo, que é ensinar, acompanhar, mas também controlar. É fundamental para que um processo de alavancagem funcione na perfeição e as coisas corram como se fossem vocês a fazer, não é? Porque o problema é que depois muitos líderes dizem mas isto sai tudo mal feito. Pois, porque vocês não delegaram como deve ser. Vocês abdicaram das tarefas. E quando se abdica, pode correr bem, mas também pode correr mal. Portanto, é muito importante que saibam fazer este delegar, que não deem, que deem autonomia com responsabilidade. Que o colaborador perceba que tem responsabilidade, que vocês os façam procurar as soluções, que não lhes deem também a solução de mão beijada, que eles tenham que crescer e tornar-se cada vez mais autónomos e responsáveis. A autonomia traz sempre responsabilidade. Eles não podem querer ser autónomos sem ser responsável. E é isto. A capacidade de efetivamente liderança é muito abrangente. Poderíamos ficar aqui várias horas a falar sobre liderança.
como vos digo, é uma área em que eu sou totalmente apaixonada, em que tenho aqui também vários programas de Executive Coaching. Se tiverem interesse, procurem no meu site marianargalima.com o meu programa de Executive Coaching. Mas é uma área em que a maior parte de nós tem muito para aprender e eu aprendo ainda todos os dias, obviamente. Mas lembrem-se que quanto mais pessoas vocês conseguirem liderar, quer direta, quer indiretamente, provavelmente mais retorno vão ter. Se tiverem por conta de outrem, obviamente, mais bem pagos serão. Se tiverem por conta própria, provavelmente mais a vossa empresa irá crescer e acelerar os seus resultados, porque é na alavancagem que estará certamente toda a base do crescimento. É aqui na alavancagem, e a alavancagem dos recursos é uma delas, há outras, obviamente. E não se esqueçam que é importante vocês terem estas características, mas numa organização maior, se tiverem mais pessoas, mais níveis hierárquicos, é importante que os tenham e que os ensinem também aos vossos líderes intermédios para que na organização estes pontos sejam seguidos. Lembrem-se que efetivamente a equipa, o comportamento da equipa é um espelho da vossa liderança e por isso peço-vos que não se demitam da vossa responsabilidade enquanto líderes e que levem algumas destas características convosco e que pensem se as estão a pôr da melhor forma ou se há aqui ainda algum trabalho para fazer. Da minha parte é tudo. Eu, por alguma razão, não consigo ver aqui os vossos comentários e peço desculpa por não estar a responder, mas efetivamente não estou a conseguir ver os vossos comentários. De qualquer forma, irei ver de seguida e irei responder por mensagens aos vossos comentários todos. Fico por aqui. Já sabem, às quartas-feiras às 18h30 estarei por aqui. Agora, por acaso, durante as próximas 3 semanas vou estar ausente, vou estar a descansar um bocadinho. Não vou estar totalmente de férias porque os meus clientes porque não vou, obviamente, parar de acompanhar os meus clientes, mas tudo o que são as outras ações vou parar um bocadinho, descansar daqui 3 semanas, pensar e preparar novos temas para que no final de agosto esteja aqui renovada e cheia de conteúdos novos para partilhar convosco. Portanto, se vão de férias, umas boas férias para todos. Eu vou estar ausente durante 3 semanas, mas depois voltarei quartas-feiras às 18h30. Contem comigo. Tchau!